Esclarecendo o que nós estávamos falando, que quem reza é a alma divina, quem está em evidência na hora da oração é a alma divina. Então, se explica a respeito disso, זה פשוט שבעת התפילה אדם צריך לסלק מקרבו את כל הרצונות והתאוות החומריות של גופו ונפשו בעמית. Aqui, quando nós falamos na essência da oração, estamos falando da oração na sua forma ideal. Então, desnecessário dizer que na hora da oração a pessoa precisa se concentrar, que a pessoa, seja ela estando na sinagoga ou rezando em casa, na hora da reza ela deve excluir da sua mente preocupações com negócios, com trabalho, com os programas do fim de semana, o que for. Na hora da oração a pessoa tem que se concentrar no que ela está fazendo naquele momento, não é? Mais do que tudo, quando ela sabe que o seu objetivo nesse momento é vincular-se a Deus. Não só falar com Deus, dialogar com Ele, mas conectar-se com a divindade. Então não há dúvida que na hora da reza, uma pessoa deve excluir da sua mente todos os pensamentos vinculados a necessidades corpóreas, físicas, materiais, desejos, interesses pessoais, que são derivados do seu corpo, da sua alma animal. E a pessoa tem que se concentrar no texto da reza, deve concentrar o seu pensamento nessa ideia que ele está nesse momento mais do que nunca diante de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar e sempre nós estamos diante dele. Mas nem sempre nós nos comportamos, nos conduzimos de forma tal que demonstre que nós estamos conscientes que estamos diante de Deus. Mas na hora da reza se espera de cada um de nós que esteja concentrado nesse pensamento, sabendo e demonstrando de forma consciente que se encontra diante de Deus, está dirigindo sua palavra a Ele. Então não há dúvida que nesse momento a pessoa deve excluir seus interesses físicos, materiais, seus desejos físicos, materiais, etc. Não há lugar para isso durante a oração, para que isso esteja presente no pensamento da pessoa, seus prazeres, desejos, etc. Isso é contrário à essência da reza. Mas não apenas isso, que a pessoa não deve ter pensamentos fúteis, vãos, ou pensamentos, aqui nem se fala de pensamentos malignos ou pensamentos pecaminosos, mas pensamentos alheios, que isso não tem a ver com a reza, ficar pensando no seu trabalho, nos seus negócios ou nos seus programas, né? Mas aqui ele vai mais a fundo ao Alter Rebbe e ele está nos dizendo, ele acrescenta e nos fala que para que a reza a oração seja feita de forma apropriada, de acordo com o seu objetivo e aquilo que é a sua essência mais profunda, na verdade, isso representa, isso implica que na hora da oração nem haja lugar para qualquer pensamento ou sentimento que está originado no corpo ou na alma animal, nas necessidades ou vontades corpóreas ou derivadas da alma animal. Porque como nós dissemos, שכן הדבקות בלוקות הנרגשת בנשמת אדם היא דבקות רוחנית בתכלית. Seu objetivo da reza da oração é conectar-se a Deus, é uma ligação a Deus. É claro que essa ligação é essencialmente espiritual. Quem se liga e se conecta aqui, como nós falamos, é a alma divina. E por isso, e na verdade, o que nós temos que fazer é que o corpo e a alma animal não interfiram e não atrapalhem esse vínculo, essa ligação, porque eles, na sua condição física e material, com as suas tendências, quedas, inclinações, etc., eles acabam interferindo, representando um obstáculo para a espiritualidade, para a conexão com a divindade. Na verdade, a Neshama, a alma divina, ela quer e deseja por natureza se desprender do físico e do material. Ela está incomodada nesse campo terrestre. Ela, ao estar incorporada, ela se sente também clausurada no corpo físico com suas inclinações. A alma, na verdade, ela gostaria de se desprender até do corpo físico e desse plano terrestre, desse mundo materialista, porque tudo isso interfere na espiritualidade. Tudo isso representa um obstáculo que impede a revelação do nosso vínculo com Deus.
Então, o desejo da alma é se desprender, da alma divina é se desprender de tudo isso para poder leidabek beshorshau mekorah ba'ashem chayah chaim baruchu. Ela quer, na linguagem do Alter Rebbe no Tanya, ela quer poder se reconectar com a sua fonte e origem, na fonte da vida que é a essência divina. E ela sabe que a participação do corpo físico, como nós falamos, com suas fraquezas e suas tendências, etc., ou seja, e é o corpo físico e a alma animal que nos faz sentir egocêntricos, possessivos, individualistas, a necessidade de saciar desejos e etc. E tudo isso contraria espiritualidade, contraria essa conexão com a divindade. Então a alma divina, ao saber que todos esses elementos, o corpo físico, a alma animal, o mundo terrestre materialista, tudo isso, ma'alimal, mastiral, dveikutzu, shelaneshama elokit, tudo isso encobre, oculta, dificulta, interfere e prejudica a conexão com Deus. Por isso, o que a alma divina, ela por si, o que ela desejaria? Se desprender. לפיכך ככל שאדם מרגיש פחות את גופו, os tzadikim sentem isso de forma genuína porque eles deram vazão à sua alma divina. A alma divina tomou conta do corpo dos tzadikim, das pessoas justas, corretas, elevadas, espiritualizadas, né? Então, no caso, quem está no domínio é a alma divina. Nesse caso, elas ainda são almas incorporadas, estão nesse corpo físico, mas, por exemplo, se fala a respeito do Baal Shem Tov, fundador da Hassidut, que ele fazia uma prece curta antes de iniciar a sua oração, e ele fazia um pedido. O que ele pedia nessa prece curta introdutória? Ele pedia a Deus que no término da oração ele ainda estivesse aqui. Ou seja, tzadikim, que tem em evidência a alma divina, na hora da oração, eles sentem e vivenciam uma conexão tão intensa com o divino que eles entram num transe espiritual e, como nós falamos, a alma divina, ela se incomoda com as limitações corpóreas do plano físico, do plano material, e ela gostaria de se desprender. Isso até aconteceu, ou quase aconteceu, com alguns tzadikim, por assim dizer, que embarcaram na sua visão e vivência espiritual tão intensa e elevada, o prazer espiritual muito mais elevado, eles queriam se ir embora, não é? Então o Baal Shem Tov, sabendo que ele conseguia ter a sensibilidade para apreciar toda essa beleza que existe, uma beleza real, genuína no campo espiritual, então, mas ele sabe que a vontade de Deus é que a gente atue almas incorporadas aqui nesse mundo terrestre. Então ele pedia ajuda a Deus antes de começar a rezar, já que na sua reza havia uma ascensão, uma elevação tão forte, tão intensa, e havia um transe, uma contemplação tão magnífica que ele tinha medo, né, de embarcar, por assim dizer, que sua alma se desprendesse e ele nem voltasse aqui ao mundo terrestre, ao corpo físico. Por isso ele tinha que pedir ajuda a Deus antes de iniciar a reza, que sua alma no fim da reza esteja dentro do corpo. Mas isso são grandes tzadikim. De qualquer forma, nós, pessoas simples e talvez até medíocres em termos espirituais, pelo menos de nós se espera que na hora da oração a gente se desprenda um pouco do campo físico materialista, e a verdade é que quanto menos a pessoa pensar em si, ou estiver incomodada com o seu corpo, ou com suas necessidades corpóreas, ou com os seus assuntos materiais, então mais lugar vai haver, mais espaço vai haver para manifestar-se a alma divina, para dar vazão à sua espiritualidade. A alma divina de cada um de nós, ela tem saudades de outrora, quando ela estava conectada na fonte, numa vivência espiritual intensa, e por isso, mesmo aqui, talvez mais ainda aqui, quando ela foi reprimida há tanto tempo, ela sente uma atração muito grande, ela deseja muito a divindade, se reconectar.
Por isso, o princípio básico no serviço espiritual da oração consiste na pessoa se concentrar naquilo que é a sua vitalidade mais elevada, ou seja, a vitalidade derivada da alma sagrada, da alma divina, deixando de lado, esquecendo as necessidades corpóreas ou da alma animal. O Bimeile, por isso, por mais que nós falamos na reza, nós fazemos pedidos também de ordem física e material. Nós pedimos a Deus saúde, pedimos prosperidade, etc. Mas como nós já vimos anteriormente, isso deve ser feito não pelo interesse e necessidade pessoal, individual nossa, pela nossa possessividade, etc., mas sim pelo desejo de que haja revelação divina nesse mundo, que haja um fluxo de bênçãos divinas nesse mundo de forma perceptível e que a gente possa com isso perceber de forma evidente a atuação de Deus no mundo com suas bênçãos, etc. Então, quando a pessoa der vazão à sua alma divina na hora da oração, portanto, o serviço da pessoa na hora da oração vai consistir no serviço da alma divina. Ele vai estar energizando, envolvendo a alma divina, despertando e manifestando aquilo que é a vontade, prazer, desejo da alma divina de conectar-se a Deus. Por isso ele nos diz, a pessoa deve estar consciente disso, que o momento da oração é um momento de exclusividade para a alma divina. É um momento, ou seja, a correria nossa do dia a dia, as nossas obrigações financeiras, obrigações sociais, obrigações familiares, enfim, a gente acaba entrando numa rotina, e a nossa rotina ela envolve, acima de tudo, assuntos de ordem física, material, etc., corpórea, etc. Tem que ir no médico, tem que ir no dentista, ou enfim, tudo isso, tudo bem. Mas o problema é que toda essa vivência dessa forma acaba nos afastando, às vezes acaba nos fazendo esquecer do principal, que é a nossa alma divina, que é o propósito da vinda da nossa alma para esse mundo, que é a espiritualidade, que é a elevação, a conexão com Deus. Por isso tem que haver um momento, e esse é o momento da oração, no qual nós damos exclusividade. Esse é o momento de eu saber o que é o principal, de eu dar a voz, o microfone, por assim dizer, para a alma divina. Por isso, quem deve estar rezando é a nossa alma divina, ela deve estar sentindo, se manifestando, etc. Ou seja, que até as palavras que saem da boca da pessoa durante a oração sejam uma expressão dos sentimentos sagrados e puros da sua alma divina, que tem essa ânsia por divindade, que tem essa vontade e necessidade de se reconectar com Deus de forma intensa. Ou seja, que se sinta e se perceba que na hora da oração, quem está falando aqui, quem está conduzindo, enfim, né? O diálogo é a alma divina. והיא לא יעשה דבר כי אם ישמיע לאוזנו ויקשיב אל הרינה והתפילה אשר מזמרת ומשבחה. E a pessoa aqui, qual deve ser o trabalho da pessoa? Entre aspas, o de não atrapalhar, não interferir, dar vazão, permitir que a alma divina se revele, abrir o espaço, limpar a área, criar o campo adequado para a alma divina poder se manifestar. Segure, prenda um pouco o bicho, a alma animal, ou restrinja o corpo com suas necessidades, dê vazão à alma divina na hora da oração. מאחר שרגשי אהבה והדבקות באלוקות שאדם צריך להרגיש בעת התפילה הם של נפשו אלוקית, uma vez que esses sentimentos nobres de amor e ligação a Deus são derivados, que a pessoa deve sentir, e esse é o objetivo da oração, são todos derivados da alma divina. Portanto, todo o esforço da pessoa durante a oração, seja na sua meditação contemplativa sobre a grandeza de Deus, conforme estão descritos nos salmos que foram elaborados ou selecionados pelos nossos sábios incorporados na nossa liturgia, no Sidur, na oração, ou seja, o trabalho de autoaprimoramento que a pessoa deve executar durante a reza, o Be'avodah Shebelev, trabalhando com seu coração. Na verdade, tudo isso não é para criar
um novo amor a Deus. Esse amor já existe na alma divina, está presente, só que ele estava oculto, calado, reprimido. אלא רק לפעול שגופו ונפשו בעמית ישמעו ויקלטו בתוכם את תשוקת הנשמה הקדושה להידבק במקורה בשורשה. Na verdade, o nosso trabalho aqui não é de criar um novo sentimento, de criar um amor a Deus. Esse amor a Deus já existe. Qual o nosso trabalho? No que consiste o trabalho nosso na oração? Calar a alma animal, silenciar o corpo, fazê-los ouvir a ânsia e o clamor da alma divina que deseja essa proximidade com Deus. Saber, fazer o corpo e a alma animal se conscientizarem que eles não são os únicos aqui na nossa existência, que nós temos dentro de si uma alma divina preciosa e ela também tem suas carências e necessidades e que precisam ser saciadas, não é? Por isso que ele nos diz, na verdade, a alma divina está constantemente, tem esse magnetismo, ela sente essa atração constante em ligar-se a Deus, em conectar-se com a espiritualidade, etc. Mas isso está lá no fundo, não está se manifestando. Qual o objetivo e a essência do nosso trabalho na oração? Permitir que a alma divina fale, que ela se manifeste, que ela se expresse, né? Expresse o seu desejo, de forma tal que até o corpo e a alma animal prestem atenção e saibam que isso não pode ser ignorado, isso precisa ser levado em consideração também, seja que a Neshama tuchal lavo beitgalut ad kedei kach shetehei nishmat venirgeshet gam beguf venefesh ba'amit, de forma tal que a alma divina seja ouvida, seja levada em consideração e até mesmo o corpo e a alma animal não só considerem, mas sintam e percebam que eles precisam também cooperar e dar vazão a ela. Isso ocorre como a gente convence o corpo e a alma animal através da meditação e reflexão durante a reza, e esse é o objetivo, a essência da tefilá, da oração.